Os discípulos de Jesus tiveram vidas transformadas ao seguirem seu mestre. Aqui está uma breve história de como foi a vida de cada um dos 12 apóstolos após os eventos narrados nos evangelhos. Pedro, a Simão Pedro. Pedro era pescador e o líder informal dos apóstolos. Ele negou Jesus 3 vezes antes da crucificação, mas se arrependeu profundamente e tornou-se um dos principais líderes da igreja primitiva. Ele pregou em Jerusalém e em outras regiões. De acordo com a tradição, Pedro foi martirizado em Roma, sendo crucificado de cabeça para baixo ao pedido próprio, por se considerar indigno de morrer da mesma forma que Jesus. André, irmão de Pedro, também pescador, foi o primeiro a ser chamado por Jesus. André pregou o evangelho em várias regiões, incluindo a Grécia e a Ásia Menor. Ele também teria sido martirizado, possivelmente crucificado em uma cruz em forma de X na cidade de Patras, na Grécia, o que deu origem ao símbolo da cruz de Santo André. Tiago, filho de Zebedeu, a Tiago Maior, ele e seu irmão João foram apelidados por Jesus de filhos do trovão por seu caráter impetuoso. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, morto por ordem de Herodes Agripa I, por volta de 44 d.C. Ele foi decapitado em Jerusalém, conforme relatado no livro de Atos. João, o discípulo amado, era o irmão de Tiago e esteve muito próximo de Jesus. Ele é tradicionalmente considerado o autor do Evangelho de João, das 3 epístolas de João e do Apocalipse. Diferente dos outros apóstolos, João morreu de velhice, por volta do ano 100 d.C., após ter vivido na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Filipe era de Betsaida e foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Ele pregou na Ásia Menor e em outras regiões. De acordo com algumas tradições, ele foi martirizado na cidade de Herápolis, sendo crucificado ou apedrejado por pregar o Evangelho. Bartolomeu, a Natanael, Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi apresentado a Jesus por Filipe. Ele teria pregado na Índia, Armênia, Etiópia e Arábia. De acordo com a tradição, Bartolomeu foi martirizado de forma cruel, e ele teria sido esfolado vivo e decapitado por ordem de um rei pagão na Armênia. Tomé é famoso por duvidar da ressurreição de Jesus até tocar em suas feridas. Ele pregou o Evangelho na Índia, onde fundou comunidades cristãs. A tradição afirma que ele foi martirizado em Milapore, na Índia, sendo perfurado por uma lança. Mateus, a Levi, Mateus era um cobrador de impostos antes de ser chamado por Jesus. Ele é tradicionalmente identificado como o autor do Evangelho de Mateus. Mateus pregou na Judéia e, segundo algumas tradições, também na Etiópia, onde foi martirizado por causa de sua fé. Tiago, filho de Alfeu, a Tiago Menor, Tiago, também conhecido como Tiago, filho de Alfeu, é mencionado menos frequentemente nos evangelhos. Ele teria liderado a igreja em Jerusalém após a morte de Jesus, e segundo a tradição, foi martirizado sendo jogado de uma altura e apedrejado por ordem do sumo sacerdote. Tadeu, a Judas, filho de Tiago, Tadeu, também chamado de Judas, filho de Tiago, é conhecido por ter escrito a Epístola de Judas. Ele pregou na Mesopotâmia e na Pérsia. Segundo algumas tradições, foi martirizado com seu companheiro Simão, o Zelote, na Pérsia. O Zelote Simão era conhecido como Zelote por sua associação com o grupo nacionalista dos Zelotes. Ele teria pregado na Pérsia e outras regiões do Oriente Médio. As tradições variam sobre seu martírio, mas ele teria sido crucificado ou cerrado ao meio. Judas Iscariotes é conhecido por trair Jesus por 30 moedas de prata.